Camada 8. Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo ao primeiro episódio do ano do Camada 8, seu podcast sobre infraestrutura da internet, redes e tecnologia. Eu sou Eduardo Barazal Morales. E eu sou Antônio Marcos Moreiras, e esse é mais um episódio do nosso quadro Fluxo Empreendedor. Vamos falar da trajetória empreendedora na área de TI e telecom. Inscreva-se, compartilhe, procure o Camada 8 na sua plataforma de podcast favorita e inscreva-se nele. Compartilhe esse episódio com o pessoal do trabalho, da faculdade e com seus amigos. E se você usa o Spotify, você pode ativar o sininho para ser avisado de novos episódios. E não esqueçam de dar 5 estrelinhas pra gente. Mas antes vamos para os avisos iniciais. A nossa agenda de cursos para 2024 já está disponível no nosso site, acessando septr.br/cursos-eventos. E lá você vai encontrar informações sobre intrarrede, semana de capacitação, o X-Forum edição de Fortaleza e outros cursos mais. O convidado de hoje é o Wardner Maia, CTO da AMD Brasil. Então toca a vinheta e vamos para a entrevista. Fluxo Empreendedor. Maia, seja bem-vindo ao nosso podcast Camada 8. Muito obrigado por aceitar esse tempinho aí da Semana de Infraestrutura. Eu sei que está acontecendo várias palestras ali interessantes e a gente conseguiu encaixar aí para a gente poder fazer essa gravação. Como é de costume, a gente queria conhecer um pouquinho. Quem é o Wardner Maia? Bem, eu sou até bem conhecido no meio de internet, né? Que a gente já está bem desde o comecinho da internet comercial no Brasil, né? Mas eu, por formação, sou engenheiro eletricista, né? Iniciei minha atividade mais como TI do que como engenheiro. Logo no comecinho da internet comercial no Brasil, em 95, a gente assinou o contrato com a Embratel e fomos instalados no começo de 96 e de lá até aqui eu meio que abandonei a carreira de engenheiro eletricista e tenho atuado mais na área de TI mesmo. Vamos voltar nesse tempo aí. O que te levou para esse mundo de TI e telecom? Como que começou a sua jornada? E quando você falou contrato com o Embratel, é o quê? Já do seu provedor, é isso? Já era de provedor. É provedor. Então, tem que voltar um pouquinho mais, né? 96, você já começou com provedor. Já comecei com Mas como antes provedor. disso, você trabalhava com TI em outro lugar? Não trabalhava com você TI. entrou nessa área de TI antes, você era engenheiro eletricista, fazia instalação elétrica, assinava ART de... Não, quando eu me formei, ainda dava para fazer eletrônica e eletrotécnica junto. Então eu sou os dois, né? Sou eletrônica e eletrotécnica. Mas trabalhava mais com eletrotécnica mesmo do que com eletrônica. E aí eu trabalhava aqui em São Paulo, meu pai faleceu bem novo, bem jovem e tal. Minha mãe, tinha um irmão que tinha problema de saúde e eu decidi me mudar para o interior, porque ele tinha lá uns negócios, comércio, alguma coisa com agricultura, e decidi mudar para o interior para ajudar minha mãe a tocar aqueles negócios e sentir falta da tecnologia, da vida que eu levava aqui em São Paulo, né? E a internet, ela meio que caiu como uma forma de eu poder, numa cidade de 80 mil habitantes, que eu não ia conseguir grandes oportunidades com carreira tecnológica, mas a internet foi assim, uma oportunidade de eu continuar morando lá e trabalhar mais na área tecnológica. Uma curiosidade ainda desse teu início, Maia. Você disse que trabalhava aqui em São Paulo com essa parte de eletrônica, eletrotécnica. Nesse começo de carreira, você já empreendia, você já como que trabalhava por conta própria ou você era funcionário de alguma empresa? Eu era funcionário de uma empresa chamada Hidroservice, que era do Maxud, aquele que era dono do hotel também. E era uma empresa muito grande de engenharia, tinha projeto na China, tinha projeto em vários lugares do mundo e tal, então eu trabalhava nessa empresa quando deixei a carreira aí, né? E a gente fazia muita coisa, tanto na área de eletrônica como de eletrotécnica, embora eu tivesse mais ligado à área de eletrotécnica. E na parte, vamos dizer, de informática, a Hidroservice era interessante que uma das empresas do Maxud também chamava Cisco, com S, e ela fabricava microcomputador, né?
Era igual o CP500 da Prológica, mas Era era naquela época da reserva de mercado. da reserva de mercado, só que era o dobro do preço, né? Mas era a mesma coisa que o CP500 da Prológica e ficava no mesmo prédio. Então ali eu tinha esse contato, né? Eu fazia pós-graduação na Poli, né? Então eu já tinha alguns trabalhos, algumas coisas que a gente fazia usando os micros da Cisco. E daí você foi para o interior por conta desse acontecido aí na família e assumiu lá os negócios familiares. Sim. Só que ficou sentindo falta da TI. E daí você resolveu empreender, resolveu abrir um negócio próprio. E foi esse caminho do provedor de internet lá no interior. Exatamente. O nosso contrato, ele foi um dos primeiros contratos de cidade pequena como a nossa, porque mesmo o Ribeirão Preto, que é a cidade mais próxima lá, não tinha provedor ainda em funcionamento, né? Já tinha alguns contratos assinados e devia ter 2 começando, quando a gente já estava começando também. Foi naquela época de acessar o Mandic, né? Esperar da meia-noite para não pagar muito telefone e tal, né? Então, nessa época que a gente assinou o contrato, a gente pagava alguma coisa como $5.500 por um link de 64K. 64K. E o acesso era via linha telefônica, modem, discado. ou já tinha rádio, alguma coisa assim? Não, discado. Era discado. Acesso discado. Né? Acesso discado. Então você vinha um tronco telefônico lá para tua empresa, você tinha um monte de modems lá, era isso? Não tinha tronco telefônico, não tinha nada que digital, tinha? não tinha linha analógica mesmo. Um monte de linha, um monte de par de cobre, ligado a um monte de modem. Um monte de modem, US Robotics. US Robotics, né? Ligado a um computador? Ligado ao computador. Um computador. A gente tinha lá uma placa multisserial, né, para ligar todos aqueles modems. Tinha as linhas telefônicas, que custavam caríssimo na época, né, inclusive. E a gente ficava administrando aquilo lá, né? Você começou quando sobrava um pouquinho de dinheiro, comprava mais uma linha. 19,200. Na verdade, a gente já começou, já tinha aí os 56, K, acho que era. Até já esqueci. Também. Mas já... O Eduardo não sabe nem do que a gente está falando, cara. Ele só leu isso em livro de história. Mas naquela época já chamava MD Brasil? Esse era o primeiro nome da empresa já? Você vê como é interessante, né? A gente, na verdade, a minha esposa chama Daniela e ela tinha uma empresa de marketing com uma amiga que chama Marcela. E elas puseram o nome MD, né? E aí, quando a gente montou o provedor, a empresa estava bem parada, era uma empresa de marketing, mas não tinha muita coisa. Eu comprei a parte da amiga dela, e todo mundo acha que é Maia e Daniela, mas não tem nada a ver. Era das duas. E era de marketing, né? De marketing direto à empresa. E a gente mudou, e aí tentamos registrar. Vamos pôr na MDNet, né? Vamos registrar, já tinha o tal do domínio MDNet, isso em 95. Vamos pôr o MD Brasil, então, para diferenciar. Então foi essa a história do nome. A internet estava começando, você conseguia escolher um domínio que já estava numa área que estava começando, que já estava ocupado. Muito bom. E aí você começou atendendo domicílios ou eram empresas? Domicílios. Não, tinha empresas assim, que utilizavam, né? Mas assim, não tinha uma diferenciação de link, de nada, era tudo discadão mesmo. Entendi. Analógico. E aí, assim, no seu primeiro ano já começou a dar lucro? Vocês já começaram a crescer? Foi um negócio que já deu certo logo de cara? Ou teve aí um caminho sofrido para dar certo? Não, eu acho que para a gente atingir o equilíbrio, a gente levou quase um ano. A maior parte do tempo, tendo que pagar para trabalhar. Mas foi crescendo, né? Foi crescendo e a gente foi acabando achando alguns nichos, né? A gente também hospedava páginas, né? Que não era uma coisa tão barata na época, né? Então a gente conseguiu equilibrar o caixa, talvez mais com os outros serviços do que com o acesso em si. Porque na época o pessoal, para acessar, precisava comprar o modem, aquela coisa toda, instalar e tal, já tinha um investimento, então era difícil tirar dinheiro do usuário. Estou curioso com duas coisas. Primeira, teve uma época aí, nessa época das linhas de escadas, em que as operadoras
telefônicas entraram com aquela história, não, deixa que eu faça a conexão aqui, você faz só autenticação, e daí o provedor passou a fazer só autenticação, e eu acho que era já na época do ADSL, veio o ADSL e tal, aí a operadora telefônica, ela fazia todo o serviço e o provedor só ficava com o trabalho da autenticação e meio que foi colocado de escanteio. Então, uma curiosidade, você entrou nessa, você foi um autenticador também, ou você foi um dos caras que não comprou essa conversa e seguiu fornecendo internet para os usuários, sei lá, fim a fim aí? E a minha outra curiosidade é quando que você saiu da linha de escada e evoluiu? Você lembra um pouco das evoluções? Sei lá, chegou aí para DSL, depois para rádio, e quais foram as evoluções tecnológicas aí como provedor? Na verdade, assim, na parte de linha de escada, pelo menos na nossa região não tinha esse só autenticação. Isso aí veio aparecer quando chegou a DSL. Realmente. Foi só no ADSL? Só no ADSL. Se eu não me engano, a empresa de Minas, lá como que chama? Algar tinha esse modelo que alguns provedores adotaram, esse modelo que ela fornecia tudo e o cara só autenticava e dava suporte ao usuário. Mas você estava em São Paulo, né? Em São Paulo. Celesp também tinha isso, não tinha? Não. No discado não. Assim, teve no discado não, teve no ADSL. No ADSL. E você chegou a usar ADSL ou não? Cheguei a ser o autenticador. Né? O autenticador. Eu particularmente, eu lembro, na época, eu meio que já imaginava que isso uma hora não ia dar certo, né? Uma hora ia dar complicação. Mas era uma oportunidade de a gente entrar em outras cidades com menos investimento, né? Então, por exemplo, eu expandi a rede para algumas outras cidades, porque só autenticava, né? Você já tinha tudo fazendo, então a gente chegou a exercer esse papel aí do autenticador. E depois, um pouquinho mais para frente disso, já entrou no rádio ou não? Sim. Perdurou na linha de escada e no ADSL por muito tempo? Sim. Quando começou a ter oportunidade no rádio, né? Eu era da área e conhecia alguma coisa de rádio e tal, mas na minha cabeça ainda tudo tinha que ser licenciado, né? Não conhecia ainda as bandas não licenciadas, né? Não me falaram isso na época que eu estudei, que existia isso, né? Porque na prática não era utilizado, né? E quando a gente descobriu, mas não precisa de licença, não precisa de comprar o espectro, não precisa, tal. E aí começamos com o rádio, bem no comecinho também. Né? Bem no comecinho de plantar a tecnologia de rádio, né? O pessoal fazia as maiores gambiarras, né, para fornecer equipamento, né? O pessoal comprava a plaquinha PCMcia, né, no computador e tal, aí para fazer antena fazia algumas coisas, vamos dizer, adaptadas, né? Caseiras, né? Algumas coisas caseiras que é o que se conseguia ter na época, né? Quando entrou o microtik, né? Porque a gente conhece você às vezes como um dos pais do microtik aqui no Brasil, trazendo microtik, dando aula de microtik. Então você começou a utilizar microtik quando aí no seu provedor? Tem alguma coisa a ver com essa história do rádio? Porque na minha cabeça as coisas estão associadas. A gente sempre ouve a história de que tem muito dono de provedor que começou com o provedor porque ouviu falar em algum lugar que existia esse negócio de internet via rádio e daí achou no YouTube um tutorial de microtik como fazer isso. O tutorial era dele. Provavelmente o tutorial era do Maia. Na verdade, assim, a gente começou ainda na época dos AP1000, né? Tinha alguns equipamentos que a gente comprava, importava, né? Que faziam a parte de acesso e tudo mais. Nós, particularmente, descobrimos um sistema canadense que chamava StarOS, que seria um concorrente do microtik aí, que funcionava muito bem. Era um tipo de um menu de Clipper, né? Que você selecionava as opções e fazia. E ele funcionava muito bem, a gente conseguia substituir aqueles equipamentos que já vinham prontos utilizando esse sistema e conseguia montar, sei lá, com uma placa de computador, você conseguia montar 4 antenas setoriais na mesma placa e fomos trabalhando com essas coisas e tal. Eu lembro que eu recebi um e-mail
da Microtik, quando eu trabalhava com o StarOS, eu constava lá como representante no Brasil, vendia licença, vendi muita licença para provedor aqui no Brasil de StarOS, então creio que a maioria do pessoal que está escutando a gente não vai ter conhecimento, mas alguns vão ter conhecimento, já trabalharam com esse sistema canadense. StarOS. 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 De estrela. E funcionava muito bem até que parou de funcionar, começou a dar pau. Começou a dar problema e tal, e o pessoal, os canadenses, não resolviam o negócio e a gente já tinha bastante cliente que utilizava. Aí eu lembrei desse e-mail que eu tinha recebido da Microtik um ano antes, porque a gente constava lá como distribuidor do StarOS, e eles me mandaram um e-mail se eu queria distribuir o produto deles também. Vou experimentar esse negócio aí de Microtik para ver o que é e tal. E aí começamos a trabalhar e o Microtik funcionava bem na época para rádio e tal. Aí foi amor à primeira vista, né? Uhum. Você lembra que ano que foi isso, mais ou menos? Não lembro. Ó, indicando a idade aí, Moreiras. Mas era na época ainda que se estava ainda usando linha de escada, esse tipo de coisa? Ainda tinha discado, mas já estava tinha, no rádio. Então, por exemplo, aí já tinha o corporativo com uma banda um pouquinho maior, né? A gente já não tinha só 64K, devia ter 128, 256, qualquer coisa assim. Volta um pouquinho antes aqui, porque a gente está falando bastante da história do teu provedor aí, mas o foco aqui é você como empreendedor. E você estava falando do provedor e agora você falou que você já distribuía o StarOS. StarOS. Uhum. Então você já era mais do que um provedor, você já era um provedor e um distribuidor de um sistema lá, de um sistema. roteadorzinho em software, alguma coisa assim, era isso. Exato. E você já vendia alguma coisa a mais? Já tinha algum outro negócio junto com o do provedor nessa época? Quando começou o rádio, né, a gente participava na época não tinha WhatsApp, não tinha Telegram, não tinha nada, mas tinha as listas, né? As listas de discussão, então a gente participava de algumas listas, né? E via que o provedor, ele tinha normalmente uma cultura de Linux, uma cultura de sistema, mas ele não tinha conhecimento de radiofrequência, de saber fazer as coisas e tal. E a gente respondia algumas dúvidas dessas listas e tal, e eu não me lembro quem exatamente, mas alguém propôs, monta um curso aí. Legal, vamos tentar. E fizemos nosso primeiro curso de radiofrequência. Nem conhecia, talvez até já tivesse ouvido falar do Microtik, mas nunca tinha usado. E fizemos um curso de radiofrequência, ensinando o pessoal a calcular link, como é que fazia, né, as medições das coisas e tal. E fizemos esse curso, acredito eu, por uns 2 anos e poucos, a gente deu muitos cursos de radiofrequência. E aí que surgiu o professor Maia. Foi. Com esse curso de radiofrequência. E as vendas do StarOS também foram ligadas a esse curso aí, vendia por tabela. Do curso, é isso? Sim, na verdade, assim, o curso ele surgiu até um pouco antes do StarOS com o que a gente já tinha. E aí o StarOS acabou sendo a principal plataforma que durante algum tempo a gente utilizou. E depois você migrou para o Microtik por conta dos problemas com o StarOS. Exato. E trouxe isso também para os cursos. Passou a dar cursos de Microtik. Recebi um convite do pessoal da Microtik para fazer um treinamento. Né? Lá na Letônia? Lá na Letônia. E eu fui o certificado como trainer de número 21 no mundo. Mas era o primeiro brasileiro ou não? Era o primeiro brasileiro? Primeiro brasileiro, sim. Então legal. E aí o Microtik, na época, era coisa que resolvia todos os problemas dos provedores, os problemas da época, né? Você controlava a banda, etc., fazia outras coisas que não era possível com os outros equipamentos que a gente vinha utilizando até então. Embora o StarOS tivesse alguma coisa nesse sentido, mas mais rudimentar. E o Microtik, então, ele se popularizou muito por essa facilidade que ele dava para o provedor. Mas como que você começou a disseminar o Microtik aqui no Brasil?
Foi através do curso? Porque você conheceu eles, fez lá o treinamento, você começou a colocar provavelmente em prática no seu próprio provedor. Sim. E aí depois você foi jogando nas listas, foi falando pros amigos, aí o pessoal foi comprando de você e vai começar utilizando. E foi no boca a boca? Como que foi? Você sabe que esse mundo de provedor é meio viral, assim, né? A coisa espalha muito rápido, né? Um fez, deu certo, na semana seguinte já tem 10 fazendo, então, na verdade, assim, a gente até teve algum papel de divulgar, mas foi mais, assim, do sucesso do produto que era na época que fez, que impulsionou, então foi uma coisa muito, muito grande, muito rápida, né? E o Microtik, vamos dizer, hoje uma licença dele é muito barata. Naquela época já era economicamente muito atrativo. É o mesmo preço desde aquela época. É o mesmo, mas naquela época talvez representasse um valor proporcionalmente mais alto ou não. Já era... O pessoal olhava e falava, nossa, isso aqui é barato, faz tudo já. Tinha outro valor o dólar também, né? Mas era dólar. o mesmo valor em dólar. Agora, houve um fenômeno interessante que teve uma versão pirata do Microtik, né? Que não me lembro agora o número lá da versão. Então, essa versão pirata também foi uma das responsáveis por espalhar o Microtik aí no meio, né? Então, todo mundo instalou aquilo lá, tinha aquilo lá funcionando e tal. E a versão, obviamente, foi perdendo as funcionalidades, as coisas novas e tal. E aí o pessoal viu que valia a pena comprar o... Tem aquela teoria que foi o próprio pessoal da Microtik que soltou a versão pirata para divulgar o produto, né? E aí o seu provedor foi crescendo, atendendo outras cidades. Chegou um momento que você decidiu vender esse provedor? Como que você continuou o seu negócio? Na verdade, a gente... Bom, estavam falando do rádio, mas aí a gente passou para fibra, né? E fizemos algumas cidades em fibra e acabamos vendendo recentemente, aí, coisa de 2 anos atrás, que a gente vendeu a operação de fibra e mantivemos algumas outras operações que a gente já tinha historicamente, como hospedagem, colocation, etc. Voltando aí para sua jornada ainda empreendedora, né? Porque a gente falou já do Microtik também, a gente vê que você também é um dos sócios fundadores da Abrint. Qual foi a ideia de criar essa associação e qual foi o momento da vida? Você estava lá criando seu provedor, você viu dificuldades, falou assim, tem que me juntar com outros provedores, temos que lutar, como que foi? Teve uma época que a gente viu que as associações que existiam na época, elas não estavam olhando de forma mais adequada para o provedor de acesso, que estava crescendo muito. Então, o acesso por provedores pequenos aí estava crescendo muito e as associações, não tinha nenhuma associação prevendo isso. Então, nós somos associados da Abranet, por exemplo, mas a Abranet na época ela tinha um foco mais para conteúdo, do que propriamente para acesso, né? E então aquele provedor que tinha o Fiat branco com aquela escada em cima, ele não tinha muito espaço. E a gente era muito desconhecido em Brasília, né? O governo não nos conhecia. Na cabeça do governo, lembro que um dos eventos da Abrint foi o ministro das comunicações, ele achava que a gente era autenticador de ADSL ainda, e a gente já estava com fibra, já estava com um monte de coisa. Era uma época que eu acho que nem a questão do licenciamento estava tão clara, né? Acho que não existia o SCM, depois veio o SCM, mas... ou já existia, não sei, mas era muito difícil de ser obtido. Tinha muito provedor que trabalhava sem a licença, até crescer um bocado e procurar. Mais ou menos era essa a situação, né? Sim, existiram algumas iniciativas aí, né, que não foram muito bem sucedidas. Por exemplo, uma entidade que resolveu tirar uma licença e compartilhar entre provedores e tal, e isso foi uma realidade durante um bom tempo. Teve mais de uma iniciativa, mas isso não dava muito certo, né? A Anatel não encarava isso como uma coisa legalmente válida, né? E muitos provedores tiveram problema de ser lacrado, de ter problema, né? E aí foi... Assim, a classe foi entrando para a coisa de tirar licença. Não era uma coisa tão cara, era R$9.000 uma licença, não era um absurdo de cara, então era possível tirar. Mas muita gente, até por desconhecimento, às vezes não tirava e preferia
comprar essa licença que acabava dando problemas. E a associação em si teve algum papel nisso? Teve algum papel, vamos dizer assim, incentivar que os provedores operassem de forma regularizada? A Abrint, ela tem inclusive no estatuto dela, que ela representa os provedores legalmente constituídos, né? E aqueles que queiram se legalizar. Né? Então, a Abrint teve esse papel de tentar difundir no meio, né, a necessidade de ter a licença e tudo mais. Depois mudou também a questão da licença. Hoje nem custa o que custava e é mais fácil de tirar. Né? Pequenininhos hoje é só como fazer uma declaração, um cadastro lá, algo assim, não é? Sim. Vocês criaram a Abrint com a ideia de ter uma representatividade dos pequenos provedores para conversar lá em Brasília, né? Vocês estavam querendo exigir o que naquele momento? Tinha muitas coisas em jogo, né? Na época, a gente ainda estava no rádio, iniciando as coisas em fibra, mas ainda com pouca presença em fibra. Então, a gente pensava na época em unbundling, que seria compartilhar os meios das teles e tudo mais e tal. Então a nossa ideia era caminhar nesse sentido. Recurso de numeração, na época a gente não pensava em ter um SDFC, mas pensava em ter recurso de numeração dentro do SCM. E, enfim, as nossas metas na época eram essas, dar condições para os provedores pequenos terem alguns recursos que eles até então não tinham. E principalmente marcar uma posição de presença e ser considerado, né, em qualquer mudança de regulamentação, etc. Surgiu com quantos fundadores ali? Você é um dos sócios, mas assim, quantos provedores participando? Não sei o número exato, mas era entre 10 e 20 aí. Devia ser uns 14, 15 que estavam no Rio de Janeiro. A gente marcou uma reunião e resolvemos fazer essa associação. Foi uma roda de amigos, é isso? Uhum. Foi 2008 isso? 2008. 2008. Uhum. E aí, como que vocês fizeram para a Abrint crescer? Então, foi interessante. A gente tinha, como eu disse, não tinha o WhatsApp, não tinha, né? Então tínhamos as listas de discussão. E montamos lá uma lista e começamos a botar gente para dentro da lista, fora esses 14, 15 aí que tinham fundado a Abrint, começamos a botar gente para dentro da lista e tal, e discutir, desde assunto técnico, assunto regulatório, etc. e tal. E alguém teve a ideia de fazer uma reunião em São Paulo para a gente discutir esses assuntos presencialmente. E começamos a fazer. Eu era o presidente da Abrint na época, né? Aí recebi o telefonema de um fabricante de antena querendo ajudar a gente a fazer o evento. Mas o que você quer em troca, né? Não, põe uma mesinha lá para eu distribuir meus catálogos e tal. E nem sabia quanto cobrar disso, né? O que a gente vai cobrar? O cara pôr uma mesinha e tal. Consultei lá o resto do pessoal. Vamos cobrar, sei lá, R$200, R$300, alguma coisa assim. Não estou falando o número da cabeça, mas era uma coisa... Pagar o coffee break, alguma coisa assim. Ajudar a pagar o coffee break e tal. E, ok. No outro dia recebi outro, de um cara que fazia software para a área e tal, com a mesma conversa. E aí a coisa começou e a gente teve lá uns 4 ou 5 patrocinadores que acabaram pagando a conta da... Isso na primeira reunião? Na primeira reunião. Não foi a reunião de fundação, foi? Não. A Abrint já estava fundada, já estava funcionando, né? Estava funcionando. Inclusive ela não cobrava nada dos associados, porque então a gente tinha que pagar as despesas do próprio bolso, aquela coisa toda e tal, né? Então tinha que rachar tudo, né? Então a ideia dessa reunião era cobrar um pouco de cada um e pagar as despesas. E aí acabou sobrando um pouquinho de dinheiro, né? Vamos deixar para uma reserva para um próximo evento, né? Então esse foi o primeiro evento da Abrint, né? O segundo já foi, no mínimo, 100 vezes maior, né? Porque aí já apareceu. E hoje é um evento fantástico, né? Um evento, acho que do setor talvez seja um dos maiores do mundo, né? De ISP, creio que com certeza é o maior do mundo. Então, assim, para você como empreendedor, para você como
cara de negócios. Aí você comentou, no começo da Abrint, a Abrint não tinha caixa, não tinha nada, então você punha dinheiro do bolso para fazer as coisas e com certeza mais relevante ainda do que dinheiro do bolso, você dedicava tempo para a associação e dedicou tempo para isso, para criar a associação, para fazer essas reuniões, organizar essa coisa toda. Do ponto de vista do seu negócio, isso te prejudicou? Isso te alavancou? Isso foi bom? Isso foi ruim? Esse tempo, vamos dizer assim, de uma certa forma, doado, entre aspas, por uma causa que era do setor, foi benéfica para você individualmente, para o seu negócio individualmente ou não? Eu acho que é legal de você pensar com a cabeça daquela época, né? Porque agora a gente já sabe do sucesso da Abrint, né? Naquele momento você tinha essa ideia de que ia te dar um benefício no futuro, que a Abrint ia crescer, é isso que ele quer, pô. Perdeu um monte de tempo lá organizando reunião, tal, ele deixou de vender por causa disso, ganhou. O provedor podia estar maior se não fosse a Abrint. Olha, eu acredito que sim. Talvez, se eu me dedicasse mais ao provedor, talvez eu tivesse crescido até mais. Eu diria assim que, durante um bom tempo, a Abrint até prejudicou assim, o crescimento do nosso negócio e de todos os outros que participavam ali. Mas aquilo dava uma satisfação muito grande pelos benefícios que a gente conseguia para todo mundo, né? Os benefícios para a classe, né? Então passamos por essas coisas aí, depois desmistificamos essas coisas de unbundling e tal, vimos que não ia virar no Brasil, mas fomos conseguindo coisas importantes na Anatel, né? No próprio Ministério das Comunicações e tudo mais, né? Negocialmente talvez não tenha sido um bom negócio para a empresa, não a minha, mas de todos aqueles que participavam e que dedicaram tempo. Mas a satisfação que deu de ter conseguido e de estar conseguindo até hoje avanço, regulação muitas vezes que pensa na gente, né, da gente ser conhecido, do setor ser conhecido, isso paga qualquer conta. Você ainda está ativo na Abrint hoje, você ainda é membro do Conselho de Administração, certo? Sou membro do Conselho de Administração. E hoje, fugindo até um pouco do assunto do episódio, aí, falando sobre a associação, sobre a Abrint em si, o que você vê de vantagem para um provedor em relação a ele ser sócio da Abrint ou de outras associações? Você recomendaria para um colega dono de provedor aí que se associasse? Não, sem dúvida alguma. Uma das primeiras reuniões que a gente fez e tal, alguém fez essa pergunta que você faz agora, né? O que a Abrint oferece? Ele falou, só o fato do cara poder participar de uma lista de discussão, hoje a lista de discussão não valeria muito, mais os grupos de WhatsApp, mas só o fato de você participar de uma lista de discussão já vale os R$100 que você paga só para discutir. Fora isso, existem coisas práticas, né, que muitas ações que a Abrint entrou e ganhou contra a Anatel, contra o Ministério das Comunicações e tal, muitas beneficiam o setor todo, mas algumas beneficiam só os associados, né? Então, se alguém quer ver uma vantagem mais concreta, tem essa de algumas coisas serem que a Abrint ganhou que só valem para os associados dela. Mas hoje não, hoje tem uma série de outros serviços que a Abrint presta, na parte de Abrint Educa, na parte de... Tem vários outros serviços que ela presta, então a conta é paga. A própria proteção DDoS, né, o associado ele pode se cadastrar lá e a Abrint fez contrato com uma empresa que faz a proteção e a Abrint paga essa empresa e essa proteção é estendida a todos os associados que queiram aderir. Então, só isso já tem um preço fantástico aí, né? E aí você foi o primeiro presidente da Abrint, certo? Da Abrint, uhum. E aí você ficou nesse cargo durante muito tempo? Eu fiquei por 4 anos. E aí eu vi aqui que você também foi presidente do LACNIC, né? Como que você conheceu essa instituição? Você estava lá na Abrint, como que a gente pode chegar aí na sua história até o LACNIC? Bom, o meu primeiro AS, né, quando eu tirei o AS, eu ainda era com o LACNIC. Eu lembro que eu dei um trabalho para fazer o pagamento que tinha que fazer, né? Eu não queria fazer em cartão de crédito pessoal, porque era uma coisa da empresa, então eu tive que transferir o dinheiro. Acho que eu levei uns 15 dias para conseguir que o Banco do Brasil autorizasse uma transferência. O registro BR
ainda não estava alocando AS Não quando tava alocando você abriu o seu provedor. Uhum. Quando eu abri, não. Quando Eu já você- tinha aberto bem antes, mas Quando você tirou o AS. quando eu tirei o AS. Olha, Então eu paguei a primeira anuidade de numeração direto para o LACNIC. Conheci já pagando. E depois a gente começou a participar mais, entender mais como é que funcionava, né? Porque, sinceramente, eu não entendia muito. Talvez assim, conhecesse bastante coisa de internet e tal, mas não entendia essa parte da governança em si, como é que isso funcionava, né? Como que as coisas eram decididas, como que eram as políticas de numeração e tudo mais, e começamos a participar um pouco mais do LACNIC, e aí, pelo Estatuto do LACNIC, somente 2 brasileiros, né? Já tinha o professor Glaser e o Marinho, do Rio, esqueci o primeiro nome dele agora. 2 brasileiros, 2 brasileiros. Eleitos, né? Isso quer dizer. Eleitos, Isso, tá. eleitos. Aí o Marinho não se candidatou e eu me candidatei. Foi direto para presidente. Não, a eleição dos cargos não é feita... Elege-se os diretores. Dentro da diretoria que é feita a distribuição de cargos. e os diretores no LACNIC, até para o nosso ouvinte saber, são o que numa associação aqui no Brasil seria o conselho, não são diretores administrativos. Exato. Se for comparar com a Abrint, é o conselho da Abrint, a diretoria do LACNIC é o equivalente ao conselho da Abrint. E aí você entrou para esse cargo de diretoria, e aí como que você chegou à presidência? É uma negociação interna, né? Eu fiquei algum tempo, vários tempos, como um diretor sem cargo, mas somente na diretoria. O presidente era o Oscar Messano, da Argentina. Em uma das reuniões eu me propus e fui aceito e fizemos a eleição interna. Como que você enxerga a importância do LACNIC hoje para a comunidade técnica, para os provedores em si, para a internet? Bom, a missão principal do LACNIC, né, é, obviamente, administrar os recursos de numeração. E, sei lá, para quem não sabe como isso funciona, né, todas as políticas de numeração, de distribuição dos IPs, essa coisa toda, ela é uma política muito, muito aberta, em que todos os usuários, sejam eles provedores, usuários finais, podem participar dessas políticas e definir políticas e definir como distribuir e administrar esses recursos, né? Então essa é a grande missão, é a missão-chave do LACNIC. Agora, fora isso, o LACNIC tem outras iniciativas no sentido de melhorar a internet da região, né? América Latina e Caribe como um todo, né? Então aí nós temos aí 2 eventos por ano, existem os cursos online que são dados, os cursos presenciais e tudo mais, que são atividades, vamos dizer, eu não diria secundárias, mas são atividades paralelas àquela principal, que é administrar os recursos de numeração. É bom até comentar para o nosso ouvinte que o que você está comentando, Maia, que as políticas elas são definidas pela comunidade técnica. Então, qualquer usuário, potencial usuário desses recursos, pode pegar o conjunto de políticas atuais, o manual de políticas atuais, alguma coisa, eu acho que o IPv4 não devia ser administrado desse jeito, IPv6, a regra de distribuição podia ser diferente, pode-se propor uma alteração nessas políticas. Isso é discutido em listas de e-mail, isso é discutido presencialmente nos eventos do LACNIC, e isso é votado pela comunidade técnica no âmbito da lista, e que se a votação passar, essa política passa a ser adotada. E daí o LACNIC passa a administrar os recursos de acordo com essa nova política. Do mesmo jeito, o Registro BR aqui no Brasil segue as mesmas políticas que o LACNIC. Então, não é nem o LACNIC como instituição, nem o Registro BR como instituição em si quem define as políticas, né? Eles são cumpridores, administradores. Moreiras, eu acho que é legal da gente comentar que não é bem uma votação, né? É um consenso, né? Que eles têm, né? É uma proposta que não implica uma votação, não é uma contagem de sim ou não. É uma contagem de votos. A comunidade aceitar aquilo, não um consenso de que é uma coisa boa. É um consenso no sentido até que se tiver uma objeção técnica muito, muito forte, aquilo tem que ser respondido adequadamente, tem que ser explicado, senão, tô todo mundo a favor, mas tem um cara contra, mas esse cara tem argumentos técnicos ali fortíssimos, mostrando que aquela mudança não é boa, tal, a mudança muitas vezes não passa, não vai para frente. Então o processo de fato não é tão simples quanto uma votação, simples maioria
ganha. Mas existe um processo bem definido e é um processo que a gente chama de bottom-up, né? De baixo para cima, para a definição dessas políticas. Bom, a conversa é muito boa aí, principalmente com relação ao LACNIC. Acho que a gente tem que fazer um podcast inteiro sobre o LACNIC, porque tem muitas coisas, muita peculiaridade, como funciona e muitos serviços que eles prestam para a sociedade, né? Eu acho que aqui a gente já está estourando um pouco do tempo. Queria aí que você deixasse um comentário final. A gente está aqui nessa jornada empreendedora, né? Que você começou falando, abrindo provedor, depois você começou dando cursos de rádio, depois você deu curso de microtik, trouxe microtik para revender, criou a Abrint, depois virou presidente do LACNIC. Que comentário você deixaria, ou que recomendação você deixaria para alguém que quer começar a empreender ou quem está empreendendo agora nessa área de telecom? Como que ele deve vislumbrar o futuro do setor? O que ele deve pensar? Eu acho que participar desses processos de discussão, por exemplo, que tem no LACNIC, né? É muito rico o processo, por exemplo, de discussão de política de numeração. Então, muitas vezes é uma proposta simples, mas que entram várias pessoas dando as opiniões contra e a favor, que acabam enriquecendo o conhecimento da gente de um monte de outras coisas e não só aquela política, né? Então eu acho assim, para quem quer empreender, eu acho que participar do LACNIC, dos fóruns de discussão do LACNIC, né? E para os ISPs, participar das associações de ISPs, não só a Abrint, existem outras associações também de provedores, que isso é muito importante, né? Deixa eu ver se eu entendi bem. Você está falando aí, o cara que está hoje abrindo um provedor ou um negócio qualquer nessa área de internet, não necessariamente um provedor, ou o cara que já tem um provedor mesmo pequeno, um outro negócio, você acha que vale a pena para ele se envolver nessas questões, vamos dizer, de governança, nos eventos técnicos do LACNIC, nessas discussões de política, porque isso traz um conhecimento diferente, abre a mente do cara para outras possibilidades? É mais ou menos isso? Sim, é mais ou menos isso. Assim, a gente viu muita gente crescendo a passos largos. E a gente sabe que a maioria dessas empresas, pessoas que cresceram no Brasil, e o Brasil é um modelo bastante diferente, que aqui talvez nós sejamos o país que mais tem provedores independentes dos grandes grupos do mundo. Se eu não me engano, em termos de número de AS, nós somos o segundo no mundo. Sim. Só perdemos para os Estados Unidos. Os Estados Unidos. Exatamente. Então, é um universo totalmente diferente. Então, eu sinceramente não sei como um ISP, por exemplo, ele pode ser um ISP se ele não estiver participando desse tipo de reunião, trocando ideias com outros ISPs, sabendo como as coisas funcionam, como que são administrados não só os recursos de numeração, mas todos as outras coisas que envolvem a internet. Então, eu acho assim, participar de eventos como esse do NIC, aqui, que está acontecendo hoje, assim, é uma coisa assim, muito enriquecedora. Queria agradecer, Maia, a sua presença. Acho que assim, foi muito esclarecedora toda a sua jornada. A gente aprendeu muito e agora a gente espera que os nossos ouvintes também aprendam. Então, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, aí, a oportunidade e a audiência. Obrigado, Maia. Bom, a conversa está muito boa, mas a gente precisa terminar o episódio. Vamos para os últimos avisos. Para ficar por dentro da nossa agenda completa de cursos e eventos, acesse septro.br/cursos-eventos. Sugestão de temas, dúvidas, elogios e críticas construtivas, mande um e-mail para cursoseptro@nic.br. E se você usa o Spotify, você pode também mandar a sua dúvida diretamente na caixa de perguntas, logo abaixo da descrição do episódio lá no Spotify. Inscreva-se na sua plataforma de áudio preferida e lembre-se de ativar as notificações para não perder nada. Quero convidar a todos para que se inscrevam em nossas redes sociais, para não perder nenhum conteúdo importante. Vocês nos encontram no Twitter como @comuniquebr, no Facebook, LinkedIn, Instagram e Telegram nós somos @NicBR. E no YouTube é só procurar por NicBR Vídeos. Esperamos que você tenha gostado do episódio e qualquer problema é culpa da Camada 8. Até mais! Até mais, pessoal. E essa é mais uma das iniciativas proporcionadas pelo registro de domínios.br. Registre o seu .br.